A paz do Senhor, crianças! Aqui é a tia Érica e hoje aqui no canal vai ter uma história muito legal. Bom, hoje é dia 28 de outubro e dia 31 de outubro nós comemoramos a Reforma Protestante. Quando vocês escutam essa palavra, reforma, vocês pensam em quê? Se a mamãe de vocês falassem hoje aqui para vocês, eu vou reformar a minha cozinha, o que vocês pensariam? O que vem na mente de vocês? Obra, né? Obra, construção, barulho de batendo nas coisas, né? Obra, construção, é isso. É isso que nós vamos falar hoje, a reforma protestante. Mas se eu falar de reforma protestante, eu tenho que falar um pouco de Martinho Lutero. Vamos lá? Mas antes de eu começar, dá um like aí, compartilhe com seus amiguinhos, para todo mundo ficar sabendo sobre a reforma protestante, tá bom? Então vamos! Há muito tempo atrás, nasceu um bebê lindo lá na Alemanha e os pais colocaram o nome de Martim Lutero. Os pais de Martinho não eram ricos e nem muito pobres, mas mesmo assim, com essa situação financeira, eles não deixaram de dar estudo ao Martim. Martim foi para a escola, cresceu, e o pai de Martim, que trabalhava nas minas de carvão, não queria de jeito nenhum que Martim tivesse a mesma profissão que ele. O sonho do pai de Martinho é que Martinho fosse um advogado. Martinho, no início, até aceitou. Chegou a frequentar a faculdade de advocacia durante 6 meses. Mas algo aconteceu. Um belo dia, quando Martinho estava caminhando, começou uma chuva muito forte, muito, com trovões, trovoadas, e Martinho ficou com muito medo. E o medo levou ele a rogar a uma santa chamada Santana, que era a santa dos mineradores, Eles eram devotos a essa santa na época. Então ele rogou, ele pediu uma graça a essa santa, que se ele conseguisse sair vivo daquela tempestade, ele ia se tornar um monge. E isso aconteceu. Ele saiu ileso, sem acontecer nada com ele dessa tempestade, e ele procurou um mosteiro para ser um monge. Chegando lá, ele cuidava com todo o carinho da limpeza do mosteiro, ele ia na rua, fazia doações, arrecadava coisas para doar para as pessoas mais necessitadas. Mas Martim não era uma pessoa feliz. Ele vivia com um medo, com um peso no seu coração, porque ele achava que Deus era um Deus mau, que castigava as pessoas e que nunca estava satisfeito com seu povo. Isso foram coisas que ensinaram para Martim e ele tinha isso com ele. Então, mesmo que ele trabalhasse de dia para conseguir ajudar as pessoas que necessitavam, mesmo que ele passasse de noite orando, no seu coração ele tinha um peso, como se tudo que ele fizesse não estivesse agradando a Deus. E sabe o que aconteceu? Um belo dia, Martim começou a ler a Bíblia. Na época de Martim Lutero, muitas pessoas eram analfabetas, não sabiam ler. E a Bíblia que tinha na época estava escrita em latim. Então as pessoas não eram alfabetizadas e ainda não sabiam a língua que estava escrita na Bíblia, que era o latim. Apenas as pessoas que conseguiam ler a Bíblia eram as pessoas da igreja romana. Alguém que estivesse ministrando a missa, um sacerdote, um papa, eles sabiam latim, sabiam falar a língua da Bíblia. Então eles liam a Bíblia e passavam do jeito dele para as pessoas, na missa. E Martim começou a ler a Bíblia. E lendo, a verdade acabou libertando Martim. Martim começou a ver que o que os sacerdotes falavam para o povo não estava certo. Naquela época, os sacerdotes, eles se colocavam no lugar de Deus, na época de Martim. Eles que perdoavam o povo.
E uma desses perdões, eles vendiam algo chamado indulgência, era um papel no qual a pessoa pagava por ter pecado. Até mesmo tinha pessoas que pagavam antes de pecar, já levavam seus papéis chamados indulgências. Eu vou levar esse aqui porque eu sei que amanhã eu vou pecar, então já vou pagar pelo meu pecado. E era assim. Tinha gente da igreja romana que vendia até um pedaço do céu para as pessoas. E as pessoas pagavam e achavam isso normal. E na Bíblia, quando Martim começou a ler, ele não achou isso na Bíblia. Ele também não achou esse Deus que castigava as pessoas. Ele achou, sabe aqui dentro, um Deus amoroso que me ama e que ama você também. E Martim ficou tão feliz que ele saiu a falar para as pessoas sobre esse amor de Deus. Começou a falar, porque várias pessoas também tinham medo de Deus, né? E ele começou a falar desse amor para as pessoas. E vocês acham que isso agradou o pessoal da igreja romana? Não agradou, porque as pessoas conhecendo o amor de Deus e sabendo que as indulgências não estavam descritas nas Bíblias, ia acabar esse negócio de vender o perdão, vender um pedaço do céu. E isso não satisfez os sacerdotes, os papas da época, os imperadores da época. E Martinho Lutero causou uma revolução, né? Uma reforma muito grande na igreja. Mas de maneira nenhuma Martinho queria brigar com a igreja. Ele queria apenas fazer uma reforma, melhorar. Mas ele não foi entendido dessa forma. E alguns homens antes de Martinho, que também queria dar início a essa reforma, queriam mudar um pouco a igreja, melhorar a igreja. Certos homens foram mortos e Deus, com seu amor, usou Martinho para conseguir levar esse amor, a verdade para as pessoas. Glória a Deus. Mas ele começou a ser perseguido. A igreja começou a perseguir Martinho Lutero, né? E um amigo dele achou melhor esconder Martinho Lutero num castelo alto, grandão. E Martinho ficou lá escondido nesse castelo durante um bom tempo. Sua barba cresceu, ele mudou um pouco a sua fisionomia, o seu modo. Ele ficou uma pessoa diferente, justamente para ter proteção, para não ser morto pela igreja romana naquela época. E como o tempo no castelo demorava muito a passar, Deus deu uma ideia para Martinho Lutero. Ele começou a traduzir a Bíblia, que era em latim, para a língua deles, que era o alemão. Olha que bênção! E também um amigo de Martinho Lutero, juntamente com ele, começou a imprimir essas Bíblias. E eles começaram a entregar para o povo e falar do amor de Deus. Mas a tia Erika falou que muitas pessoas eram analfabetas, né? E essas pessoas começaram a ser alfabetizadas com a Bíblia. Olha que bênção, crianças, começar a ser alfabetizadas com a Bíblia. Que bênção, que maravilha esse povo recebeu através de Martinho Lutero e esse amigo. E eles começaram a distribuir a Bíblia. E logo depois Martinho Lutero se casou, né? Ele conheceu uma mulher chamada Catarina Vambora. Eles tiveram 6 lindos filhos. E o que mais as crianças deles gostavam era do momento com os pais, de louvar e de escutar a palavra de Deus, né? Porque até naquele momento, na época de Martinho, até os louvores eram em latim. Então as pessoas não sabiam o que estavam cantando, né? Se estavam ou não adorando a Deus. Glória a Deus. Essa é a história de Martinho. É uma história muito linda, é a história da Reforma Protestante. Nós somos protestantes. E Martinho também deixou 5 bases, né? 5 bases da Reforma que a tia Erika vai falar para vocês agora. Ó, só pela fé. A palavra de Deus diz assim, ó, em Romanos 5:1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma das bases da Reforma Protestante. A outra base é só a graça. Lá em Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus.
A graça é dom de Deus. A nossa salvação é uma graça concedida a nós por Deus. É um presente que Ele nos deu. Glória a Deus. Não tem que nenhum homem vender a salvação para ninguém. Glória a Deus. Aleluia. A outra base também é só a Deus a glória. Em Romanos 11:36 diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. A outra base é só Cristo. Na palavra de Deus diz assim, em João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Naquela época, os sacerdotes, os papas, estavam como se fosse um intermédio entre o homem e Deus, Estavam fazendo errado, Ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Glória a Deus. E a outra base, a última base, só as Escrituras, só a Palavra de Deus, Em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 ao 17, diz assim: toda criatura divinamente inspirada, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus! Essas são as 5 bases da Reforma Protestante. Olha, espero que vocês tenham gostado da história, que vocês consigam passar para os seus amiguinhos, que vocês tenham entendido e consigam passar para os seus amiguinhos que dia 31/10 é o dia da Reforma Protestante, que nós somos protestantes. Glória a Deus! Beijo no coração, dê um like, compartilhe. Beijo! Graça e paz!